Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou entrevistar Marcelo Domingos, sócio e gestor na DLM Invista. A ideia é falar sobre fundo de investimento com isenção de IR. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui ou me manda um e-mail. E antes de tudo, não deixa de se inscrever no nosso canal e dar um like no vídeo. Valeu, bom proveito! Estou aqui hoje com Marcelo Domingos, sócio e gestor da DLM Invista. Seja bem-vindo, Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, prazer é meu. Hoje a gente vai falar sobre fundo de investimento sem imposto de renda. E o Marcelo é um cara que tem um fundo muito bacana na plataforma da XP e vai explicar pra gente como é que funciona isso. Que muita gente pensa, como é que funciona um fundo sem imposto de renda? É como uma LCI? Na questão do imposto de renda, sim, porque não tem. Mas é uma estrutura totalmente diferente e o Marcelo vai explicar um pouquinho pra gente como é que funciona isso, como é que a gente consegue ter um fundo que não paga imposto de renda. Marcelo, pode passar para a turma aí como é que é a estrutura desse fundo, por que ele fica sem imposto de renda, qual que é a remuneração mais ou menos que esse fundo paga para o investidor? Fica à vontade. Bom, primeiro um prazer estar aqui conversando com vocês da Eu Quero Investir. O DLM Debêntures Incentivadas é um fundo cujos ativos são debêntures, são emissões, né, de dívida de empresas que se enquadram, essas emissões se enquadram numa lei chamada 12.431, que garante, então, isenção de imposto de renda. E portanto, o fundo, sendo um fundo de debêntures incentivado, né, aquele investidor, pessoa física, que é um fundo que se adequa apenas a pessoas físicas, que investe no fundo, ele não tem incidência de imposto de renda sobre os rendimentos, né? Por que o fundo é um fundo interessante? Na verdade, nós estamos falando de créditos de grandes empresas, de projetos estruturados, importantes para o país, né, notadamente de infraestrutura, que precisam ser feitos com recursos privados, com recursos de mercado, inclusive até porque hoje, né, cada vez mais o BNDES e o próprio governo não tem recursos para suportar, e que, então, para o investidor, esses ativos constituem-se excelentes oportunidades de investimento. Você coloca o recurso numa emissão de longo prazo, emitido por uma companhia de primeira linha, no nosso caso a gente é bastante seletivo em relação à qualidade dos papéis, né? E aquele ativo vai te voltar na forma de principal mais juros sem imposto. O fundo, né, para as pessoas físicas, ele tem a grande vantagem de trazer, ao mesmo tempo, uma gestão profissional, que vai fazer com que a carteira seja diversificada e selecionada profissionalmente, traz uma liquidez mais curta, né? O fundo tem liquidez em D30. Isso é um ponto bem importante, né? O cara consegue investir em debenture através do fundo, com isenção de IR e com uma liquidez de 30 dias. Exatamente. Então, o investidor, vamos dizer, comum, consegue colocar o recurso aplicado num fundo que tem 30 dias para resgate, né? Se aproveitando da diversificação e dos retornos profissionais e ainda tem para si, né, ganhos isentos de imposto. Então, na verdade, na hora que a gente olha o resultado de um fundo desse, né, para comparar um fundo de debêntures incentivadas com um fundo de renda fixa não incentivado, que tem imposto, né, do Come-Cota, o que se deve fazer é fazer uma conta de gross-up, que a gente chama, né, que é você somar o imposto no fundo para comparar, né? Ou seja, do ponto de vista de retorno, acho que o que é importante para o investidor é que ele sempre saiba que o retorno do investimento num fundo de debênture incentivado ele já é líquido, não tem mais imposto em cima daquilo ali. Bacana. E assim, qual que é o range que trabalha ali para mais ou menos quantas empresas tem numa carteira? Quantos debêntures tem na carteira do fundo? Tá legal. Em média, assim, pode ser bem... Bom, esse fundo ele está sendo, né, distribuído, aí, a única plataforma que está distribuindo esse fundo é a plataforma da XP, né? E ele é um fundo que ele tende, né, à medida do crescimento dele, a atingir aí cerca de 50 papéis, tá? 50 posições. O que daria aí, então, uma diversificação bastante interessante. Aí Exatamente. Uma diversificação média aí de 2% para cada ativo, na média, né? Além disso, a gente está trabalhando aí com uma seletividade, uma qualidade de carteira muito grande e também
pelo fato de a DLM ser uma casa antiga, né, de 15 anos de histórico, os nossos fundos, os outros fundos, né, na plataforma serem fundos com mais de década de histórico, para o DLM Red Conservador, por exemplo, o fato de este fundo de debêntures incentivadas ser um fundo jovem, novo agora, garante também ao gestor a oportunidade de combinar na carteira, mantendo a isenção do imposto, né, ativos que são ativos comuns, o que joga até, inclusive, para cima a rentabilidade, né, e reduz até o custo de hedge nosso. Esse é um outro ponto importante. No início, o fundo tem um benefício... Ele tem um benefício importante, né, até os 2 primeiros anos, o fundo pode trabalhar com a carteira menos alocada em debêntures incentivadas e ainda assim manter a isenção do imposto. Então, no caso, se pegar uma debênture que não é incentivada, não é de infraestrutura e tudo mais, ainda assim você tem isenção fiscal nos 2 primeiros anos? Neste caso, no fundo, com o gestor observando as bandas específicas, sim, se mantém isso é muito interessante, né? a isenção. E o outro ponto que é importante é que a maior parte das emissões de debêntures incentivadas, né, elas são ativos aí IPCA+, que por ter duration longa, ter prazos longos, tem muita volatilidade. O que é a proposta desse fundo em termos de gestão? 100% da carteira a gente está considerando fazer um hedge, de forma a trazer para o investidor um fundo então de debêntures incentivadas com menos volatilidade. Então a gente deve trabalhar com uma volatilidade pequena. Hedge, para explicar para a turma o que é hedge. Hedge é uma proteção que o fundo faz. Porque vocês sabem que a debênture ela funciona como título público. Uma LTN que você tem lá, que ela tem marcação a mercado, pode subir 5% ou cair 5% num dia, dependendo da duration. Cara, uma debênture, uma LTN, uma NTNB 2045, por exemplo, tem uma volatilidade alta, o juro sobe principalmente nesse período eleitoral, vocês veem que ela sobe ou cai pra caramba. O fundo de debênture, como a debênture é um ativo que também tem marcação a mercado, ele poderia sofrer com essa oscilação. Só que o Marcelo está falando para a gente que ele faz um hedge, uma proteção que compra um ativo ali, um derivativo, né, que protege dessa variação. Então o investidor acaba levando só o que ele quer, que é a rentabilidade líquida da NTNB, da debênture, né, que é o que ela paga. Então se tem uma carteira de debênture ali que está pagando IPCA mais 6 na média isento, você vai levar IPCA mais 6 e não importa o que está acontecendo com o juro, porque a marcação a mercado não vai afetar a rentabilidade do fundo. Isso é muito bacana porque tira aquele risco, aquela pressão, porque se o investidor ele quiser sacar o dinheiro no momento que a gente tem alta dos juros, ele poderia estar tendo uma precificação ruim do capital dele. Então isso aí é muito bacana, é um ponto bem importante que vale ressaltar, que tem hedge e você está levando pura e simplesmente a rentabilidade das debêntures. Isso aí é uma coisa bem bacana, né? Exatamente. Acho que assim, como formato final, o que a gente pretende então trazer através do DLM debêntures incentivadas, que já está captando bem, é um fundo de crédito privado, né, uma renda fixa de crédito privado, com baixa volatilidade, um critério bastante rigoroso que a casa tem de seleção dos papéis, né, que garante resultados profissionais com diversificação, né, e a vantagem que não é irrelevante, que é importante de um investidor fazer isso tudo com isenção de imposto de renda e liquidez ainda em D30. É para investidores qualificados? Não, é para investidor geral. Investidores em geral, então qualquer pessoa pode comprar. Isso aí é outra grande vantagem, é que hoje para você comprar uma debênture, você sabe bem que na maioria dos casos você precisa ser um investidor qualificado com mais de R$1 milhão em investimentos. No fundo você vai comprar 50 debêntures, vamos falar 50, mas pode ser mais, pode ser menos, mas em torno de 50 debêntures num fundo. O ticket, qual que é o ticket? O valor mínimo inicial de aplicações é de R$1.000. R$1.000, puxa. Então com R$1.000, sem ser investidor qualificado, você consegue ter acesso
ao mercado de crédito, que é um negócio que vai ganhar corpo cada vez mais no Brasil, principalmente agora que a gente trocou a TJLP pela TLP, então o BNDES acabou a farra, as empresas estão cada vez mais vindo buscar dinheiro no mercado através de crédito, emitindo debênture, emitindo CRI, emitindo CRA, enfim. A gente está tendo um aquecimento no mercado de crédito, isso vai continuar, vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia, trabalhar com produtos de crédito e você ter a oportunidade de investir, vamos lá, num fundo sem imposto de renda, para investidores em geral, onde você tem diversificação de mais de 50 debêntures e com um ticket de R$1.000. Com R$1.000 você consegue começar a investir. Então é um produto muito bacana. A gente consegue falar em rentabilidade? A rentabilidade a gente não consegue ainda falar, porque o fundo é novo, não tem ainda, não pode ainda divulgar a rentabilidade. Tem que esperar os 6 meses, né? Mas eu vou falar para vocês no privado aí. A gente tem uma meta, obviamente, aí de ter uma rentabilidade acima dos fundos equivalentes, porque... O benchmark do fundo é... A rentabilidade se soma ao imposto, né? Que o investidor não tem, então tende a ser uma opção bastante interessante. Mas ainda não podemos falar, infelizmente. Da rentabilidade a gente não pode falar, mas o que a gente pode falar é que esses caras aqui fazem um trabalho muito sério e se a gente pegar a rentabilidade dos outros fundos da DLM, a gente pode falar que sim, a rentabilidade vai ser porrada. Ainda mais que você tem um fundo que é isento de R, né? Se a gente grossapar, quando ele falou grossap, quando vocês escutarem grossap, o que é grossap? Você pegar um investimento que ele é isento e você vê quanto ele renderia se ele tivesse R. Você adiciona o imposto de renda só para comparar com outros investimentos. Então, quando você pega um fundo isento, que está lá rendendo 150, na verdade você joga o grossap para saber quanto é que ele renderia com o imposto, que iria lá para 170, 180 do CDI se ele fosse um fundo normal. Então, por isso que a gente fala grossap. Ok? Então, como é um fundo isento de IR, você tem uma diversificação de 50 debêntures, a gente ainda está num momento que a gente tem um spread bacana nas debêntures, provavelmente vai ser um fundo aí que vai trazer uma rentabilidade bem atrativa. E, poxa, é um fundo que a partir de R$1.000 você investe, vale ressaltar de novo, R$1.000, investidores em geral, todo mundo reclama, muita gente, porque hoje um dos principais focos do Eu Quero Investir é democratizar o investimento, que é uma proposta da XP e é uma coisa que vocês estão fazendo agora, porque o mercado de crédito ele é um pouco selecionado, porque é mais para investidor qualificado. E aqui você tem a oportunidade de estar junto com os investidores grandes, comprando debêntures de grandes empresas sem ser investidor qualificado. A partir de R$1.000 você vai ter acesso a mais de 50 debêntures num fundo isento de IR e com liquidez em 30 dias. Poxa, é muito benefício. E para a gente falar para a turma assim, o que poderia dar errado aí, Marcelo? O que poderia dar errado? Porque todo mundo fala, mas está muito bom, poxa, isento de IR, 50 debêntures, a partir de R$1.000, tá, mas onde é que está o golpe? O que acontece? Tem algum risco? Bom, o que pode sempre prejudicar qualquer fundo, né, é a falta de cuidado, a falta de critério na seleção, na escolha dos papéis, né? O que a gente faz aí há anos é garantir com que a gente sempre permaneça ali no primeiro quartil com fundos posicionados dentre os melhores por consistência. Então, na verdade, todo ativo que vem a integrar a carteira passa por um processo de seleção, de análise rigoroso. Todos os créditos que integram também a carteira dos fundos são monitorados de forma constante. Nós temos uma gestão de risco, um colegiamento de decisões, todo um processo de monitoramento do resultado das companhias, de governança, de garantias, que faz com que, na verdade, a gente tenha esse histórico, né, de consistência, se a gente for fazer uma analogia aí com o esporte, de sermos aí, vamos dizer, um corredor de maratona, né, de estarmos sempre querendo estar ganhando, mas numa corrida que é de longo prazo. Acho que, tratando aí da nossa filosofia, não perder dinheiro é a primeira premissa. A segunda premissa é ter a melhor rentabilidade possível num contexto, né, de absoluto conforto com os ativos integrantes da carteira. Isso é bacana. Até porque vocês escolhem os debêntures também que tem ou empresas sólidas ou grandes garantias, enfim. A gestão faz muita diferença nessa hora aí. E você tem também uma diversificação por setor, uma política de não concentração por emissor.
Que vai dar 2% por emissor se forem 50 ativos. Na média, você pode ter posições um pouco menores, um pouco maiores, mas na média vai dar isto. E essa política de diversificação, de não concentração setorial e por nome específico, né? Mas o fato de a gente ser também bastante ativo no mercado secundário, que faz com que a carteira seja aí constantemente oxigenada aí de forma oportunística, trazendo oportunidades para dentro do fundo que se constituem aí, né, em opcionalidades de ganho, de remarcação. Mais o fato de que também hoje essas emissões são feitas pelos grandes nomes, né? Porque a Lei 12.431, ela garante à companhia emitir uma debênture incentivada se o objetivo daquela emissão for de infraestrutura. Então, uma empresa de mineração ou uma empresa de energia pode emitir uma debênture de infraestrutura, mesmo aquela empresa não sendo uma empresa de infraestrutura, né? Então, o mais interessante é que a gente tem ótimas companhias emitindo, né? E fora as outras, os outros títulos que, principalmente nesses 2 anos aí, serão combinados com as debêntures incentivadas, integrando a carteira, porque isso é permitido, é facultado ao gestor dentro da regulação durante esse período. Bacana. E o negócio de crédito é tão bacana, de debênture, ele é tão bacana que os bancos compram quase tudo. Não sei se você viu esses dias que teve uma reportagem que eu não sei quantos por cento, 60% mais ou menos, das debêntures que são emitidas ficam com os bancos. Então, antes mesmo de chegar no mercado, os bancos já tomam. Se não fosse bom, eles não tomariam. Então, se você quiser investir como os bancos, a gente pode investir comprando debênture. É um negócio que vai crescer cada vez mais no Brasil. O investidor brasileiro ele não é muito acostumado a trabalhar com crédito, se comparar com o investidor americano, com o investidor estrangeiro, de qualquer país desenvolvido. E o crédito ele vai crescer muito. Hoje a gente já usa muito nas nossas carteiras, né? Eu, como estou falando aí como pessoa física, eu na minha carteira eu já uso muito crédito e cada vez a gente vai ter mais crédito para buscar rentabilidade. Porque hoje vocês sabem, a gente teve um fechamento dos juros, era muito fácil no Brasil, o Brasil é o país do CDI, era muito fácil você ganhar um pré-fixado ali de 1% ao mês. Esse cenário provavelmente no médio prazo vai terminar e a gente tem 2 formas de remunerar nossa carteira, ou se expondo ao risco de crédito ou se expondo ao risco de mercado. Então ou a gente vai para renda variável ou a gente vai para o crédito privado. Então não existe mais LTN pagando 12%, não existe mais LTN pagando 18, 17, 16, coisa que já foi lá atrás. Então a gente tem que começar a sofisticar a nossa carteira. E aqui está um bom produto para você começar a iniciar o teu investimento em crédito privado. R$1.000, 50 debêntures, mais de 50 ou menos de 50, mas uma diversificação gigante que você tem dentro da carteira. Investidores em geral, liquidez em 30 dias e isento de IR. É bacana pra caramba, né? Você tá aqui para defender o fundo. A gente tá falando em fundos, redeada. Carteira redeada, isso aí é muito bacana. A gente tá falando em fundos mesmo. Em geral. O Marcelo, claro, tá vendendo o peixe dele. A gente tá aqui para falar como é que funciona um fundo de debênture. O fundo da ADLM com certeza é um fundo muito bacana, um dos melhores do mercado. A gente tem essa oportunidade então de investir isento de IR, com diversificação, com hedge, é uma coisa muito bacana. Marcelo, queria te agradecer demais aí pela presença. Eu que agradeço. Mais uma vez participando e dando uma aula para a turma. Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar a dúvida aqui, ó, comenta aqui no nosso vídeo, manda a dúvida aqui embaixo que eu vou responder ou vou passar por Marcelo. O Marcelo aí está aberto, você tem um e-mail aí se o pessoal quiser mandar dúvidas ou e-mail de... Pode mandar no nosso e-mail lá de RI da Asset, que é o relacionamento@dlminvista.com.br, ou certamente nosso parceiro. Aqui pode mandar para nós aqui para roberto.varasquim@euqueroinvestir.com ou comenta no nosso vídeo aqui que a gente vai responder. O ideal é vocês mandarem para a gente que a gente já responde a dúvida para vocês, já mata a charada. Mas é uma oportunidade bacana, a gente tem que começar a trabalhar mais com crédito. Quem quiser entender um pouquinho mais do fundo, quiser conversar, tiver qualquer dúvida, pode deixar a dúvida aqui, comenta que a gente vai responder vocês na hora. Marcelo, muito obrigado aí pela presença, obrigadão por estar sempre participando com a gente. Obrigado pela confiança, prazer estar com vocês aqui. Quem quiser, por favor, deixa a dúvida. Obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima.